Olá, caros amigos, estou aqui, como prometi. Estarei hoje fazendo esse quadro das evidências bíblicas, começando pelo grande harpazo. Você sabe o que significa harpazo? Harpazo, termo grego, que significa tirar para fora, arrancar com força. Nós vemos claramente que as Escrituras Sagradas, o manual do homem, aponta para promessas que irão se cumprir no fim dos tempos. Será que estamos vivendo esses dias? Será que haverá sinais do arrebatamento? Qual a origem do termo bíblico harpazo? Está lá em 1 Coríntios? Ou está lá em 2 Tessalonicenses? Nós sabemos que essa promessa do harpazo nós encontramos em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Vamos analisar? 1 Tessalonicenses 4, 16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Existe um princípio de interpretação bíblica da hermenêutica que diz claramente que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E se nós analisarmos, a primeira evidência de que esse texto aponta para o grande arrebatamento que está prestes a acontecer, nós vemos ali no livro de Lucas, o Senhor Jesus. Ele fala claramente sobre o fim desta era, e ele diz aqui claramente em Lucas 21, 25 em diante: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, o Senhor Jesus está falando o quê? De sinais. E justamente o que estamos vivendo hoje é mais um sinal. O coronavírus, essa peste que está se propagando na humanidade, é algo que nunca aconteceu, é sem precedentes. Todos estão estarrecidos com isso que está ocorrendo na humanidade. Então é um alerta para que você acenda o sinal e esteja atento. Deus sempre trabalhou com sinais. Os sinais são muito importantes. Nós sabemos que mesmo você aí, meu amigo, que aprendeu a dirigir, a primeira coisa que você teve que entender são os sinais de trânsito, não é isso? Imagine só se você está dirigindo o seu veículo e de repente você vê o sinal vermelho e você não para. Fatalmente poderá ocorrer um acidente. Imagine se você vê uma placa dizendo vire à direita e você vira à esquerda, você ignora a placa e você vai adiante. O que pode acontecer? Pode acontecer que você cair num penhasco ou bater em uma mureta, algo terrível vai acontecer. Da mesma maneira, a palavra de Deus, ela é o manual do homem, é o manual de Deus para a vida do ser humano. Imagine só se você e eu ignorarmos os sinais de Deus. Certamente teremos consequências graves. Aqui o Senhor Jesus está falando justamente sobre a figueira. Ele fala assim em Lucas 21, 29, e contou-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem brotado, sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus
está perto. E ele fala claramente: olhai por vós, não aconteça que vosso coração se carregue de glutonaria, embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Ou seja, o que ele está falando é que esse dia ele virá de improviso. Ele virá, o Senhor Jesus virá como um ladrão, como um relâmpago. E muitas pessoas não se dão conta do que está para acontecer. E aqui, no versículo 36 de Lucas 21, diz assim: vigiai, pois em todo tempo orando, para que sejais considerados dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Note bem esse termo: evitar todas estas coisas que vão acontecer. O Senhor está falando sobre claramente o dia da ira, a grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Nós estamos vendo aí claramente que os maiores economistas já reconheceram que estamos diante de uma crise sem precedentes. Nós vemos aí corrupção geral, crise econômica, política, na saúde. Todos os sinais estão ocorrendo ao mesmo tempo. Muitas pessoas podem dizer: mas sempre houve guerra na Terra, sempre ocorreu problemas, nós tivemos a gripe espanhola, aconteceu tantas coisas, nós vamos vencer isso. Claro que vamos vencer, através da fé você vai vencer, com certeza. Mas o que você não pode se esquecer é que você deve estar atento para as profecias. Então, mais uma evidência clara da profecia, da promessa do Senhor Jesus, e se encontra lá em João capítulo 14. Ele disse claramente: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então o Senhor, ele fez a promessa: eu vou preparar lugar, eu voltarei e vos levarei comigo. Então essa é mais uma evidência de que o arrebatamento ele pode ocorrer a qualquer momento. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas devemos o que o Senhor está falando aqui? Vigiar em todo tempo, orando para que sejais considerados dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Será que o arrebatamento vai acontecer nesta era? Será que é perto, é breve? A palavra de Deus aponta claramente referências para o fim dos tempos da igreja em diversas passagens. Mais uma evidência que eu gostaria de te apresentar é justamente sobre a questão da tribulação, da ira. É chamado ira. Por isso que o Senhor está falando aqui que nós estejamos preparados para evitar todas estas coisas. Evitar o quê? Justamente o dia da ira, da grande tribulação. Apontamentos nós encontramos claramente nas Escrituras, aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Se você notar juntamente comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vemos aqui o apontamento sobre a questão do dia da ira, porque diz assim a palavra de Deus, no capítulo 5, versículo 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, o qual morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Claramente o Senhor fala do dia da ira. No capítulo 6 de Apocalipse, nós vemos claramente a palavra de Deus também apontando
nós vemos que o capítulo 6, nós já estamos nos selos. E diz aqui, capítulo 6, versículo 16, diz: quando os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, dizendo aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado do trono e da ira do Cordeiro, porque é chegado o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Ou seja, o Senhor está apontando claramente nas profecias bíblicas que haverá o dia da ira. E a única maneira de você e eu escaparmos desse tempo, desse dia, é recebendo a Cristo como nosso único e suficiente Salvador e estando vigiando em todo o tempo, estando em oração, estando em pé diante do Filho do Homem. A terceira evidência que eu gostaria de apresentar hoje para você é aqui no 1 Coríntios capítulo 15, 51. No livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 em diante, diz assim: eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade, porque aqui nós estamos vivendo num tempo, mas haverá o tempo em que soar a trombeta, nós iremos ir ao encontro do Senhor nos ares. Os que morreram em Cristo, claramente a palavra está falando, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados e iremos ao encontro dele nos ares. É do grego átomo, é muito rápido, é um tempo rápido, é um piscar de olhos. Nós iremos ir ao encontro do Senhor. E o termo harpazo, lá em 1 Tessalonicenses, como eu li no começo, claramente diz que quando o Senhor descer do céu com alarido, um grande grito, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, arrebatados, olha só, juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Claramente aqui no capítulo 5, na sequência, está falando: irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando estiverem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquele que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, pois todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, mas não somos da noite nem das trevas. Então o que Deus fala para cada um de nós é que nós devemos andar com Ele na luz, preparados. A próxima e última evidência que gostaria de falar é o termo metatalta, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 4. Nós sabemos que do capítulo 1 ao 3 de Apocalipse fala da igreja. No 4, claramente, nós vemos mudar. Depois disso, essas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, depois do período da igreja, capítulo 1 a 3, não existe mais referência à igreja em Apocalipse. A igreja será arrebatada depois dessas coisas, metatalta. Então que hoje você esteja preparado, você esteja pronto para esse grande evento que será o grande harpazo, o arrebatamento da igreja. Deus te abençoe, um forte abraço, tchau, tchau.